Fala aí, pessoal, beleza? Professora Mariana Bruce, professora de História, Filosofia e Sociologia na área do Colégio Francisco de Assis, para mais uma videoaula. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre filosofia moderna. Na aula passada, a gente conversou sobre a filosofia medieval, que foi um período da história da filosofia que correspondeu, sobretudo, à influência hegemônica da Igreja Católica na produção do conhecimento. Então, a gente viu o esforço no âmbito da fé de buscar conciliar os princípios da teologia com um pensamento racional de matriz grega. Como Platão, Aristóteles estiveram na base de processos filosóficos importantes dentro da cristandade e todo esse esforço de unir fé e razão. Ora, a partir do século XV, século XVI, com o renascimento cultural, a gente vai observar como que esse paradigma ele vai sendo substituído por outro. E aí, isso vai trazer vários desdobramentos para a história da filosofia, como nós vamos ver na aula de hoje. Um dos aspectos centrais dessa transformação toda trazida pelo processo do renascimento cultural vai ser a fundação, o início, o surgimento da modernidade ocidental que estará ancorada no princípio da ciência, da racionalidade, do antropocentrismo. O antropocentrismo, que é restabelecido como a base fundante para a produção do conhecimento, traz como principal característica a ideia da centralidade do homem no processo de produção do conhecimento, no processo filosófico de forma geral. Então, a gente tira a luz das questões referentes à divindade, a Deus, a fé, e devolve esse foco para o homem, a centralidade do homem. Antropo vem de homem, centrismo é o centro, então é o homem no centro das reflexões. De por que esse homem é tão importante? Porque esse homem é detentor da razão, da racionalidade, do pensamento lógico, do pensamento científico. A razão é entendida como uma forma de produção do conhecimento que está ancorada num processo de observação, experimentação, no raciocínio lógico, no encadeamento das coisas, na busca por uma comprovação das hipóteses. Então, esse exercício todo de pensar, de construir conhecimento a partir desses elementos todos, é o que leva ao surgimento da ciência, é o que leva ao processo que a gente chama aqui de revolução científica, que vai marcar o século XVII e vai mudar definitivamente o paradigma civilizacional do Ocidente. Todo esse pensamento que está na base da modernidade, ele tem justamente uma base também no resgate dessa antiguidade clássica greco-romana, que foi aquela que trouxe pela primeira vez no mundo ocidental essa centralidade do homem, da importância da razão na produção do conhecimento, e a partir dessa valorização, dessa ressignificação desse passado, rompe-se com a influência da teologia, né, do teocentrismo, que até então marcava o período medieval, e vai trazer justamente esse novo momento na história do Ocidente, que também é caracterizado pelo processo de ascensão da burguesia. Uma classe social que estava ali deslocada das estruturas medievais, uma classe que tem uma base nas atividades comerciais e depois de banqueiras e depois industriais, mas que é uma classe que vai se tornando cada vez mais fortalecida economicamente e que ao longo do tempo vai rompendo com aquele modelo civilizacional do antigo regime e depois vai protagonizar os processos da Revolução Burguesa. Mas isso é muito lá na frente. Aqui, nesse momento, no século XV, o século XVI, a primeira transformação que a gente vai observar na realidade europeia, ali, fundamentalmente, é a ascensão do antigo regime, dos estados absolutistas, que já é um remanejamento das estruturas existentes com o intuito de que a nobreza feudal, então em decadência, não perdesse completamente poder. Então, centraliza-se o poder na figura de um rei e esse rei vai governar com a nobreza e também atendendo algumas demandas dessa burguesia que está se tornando cada vez mais influente, mas que ainda não tem poder político, né?
todas essas transformações que levam ao surgimento do antigo regime, ao período dos estados absolutistas, do mercantilismo, do processo de colonização, é o que é fundante para esse mundo moderno, que vai ter inclusive a sua outra face colonial, esse mundo moderno colonial, que tem como capital a metrópole, que tem como capital a Europa, como metrópole a Europa, vários países da Europa, Inglaterra, França, alguns principados na região germânica. Você vai observando como nessas regiões, na Itália, né, que eram onde havia uma maior concentração de burgueses, por ser um entreposto comercial importante ali entre o Oriente e a Europa propriamente dita. Então essas regiões, a Itália não enquanto país, né, porque ainda havia vários principados, vários reinos, mas o fato é que ali essa região ela acaba se tornando uma região muito efervescente dessas novas maneiras, dessas novas formas de pensar o mundo e do processo filosófico propriamente dito que acompanha essas transformações. Então, em termos contextuais, é importante vocês se ligarem nisso. A gente tem o fim da era medieval, marcado ali pela descentralização, por aquele mundo enclausurado, encastelado nos feudos da servidão, e você tem essa transformação com a ascensão do antigo regime e a formação das monarquias absolutistas, esse processo de ascensão da burguesia, essa retomada do pensamento antropocêntrico, racional, de matriz greco-romana, e que progressivamente vai contribuindo na transformação da Europa, do mundo e do pensamento filosófico. E um dos seus filhos, um dos maiores legados dessas transformações, sobretudo no campo filosófico, é o surgimento da ciência, a revolução científica, que vai ter como o marco fundador a teoria heliocêntrica. O que significa isso? Lá em 1543, Nicolau Copérnico propôs a teoria de que o Sol estaria no centro do universo e não a Terra, conforme estava estabelecido na teoria geocêntrica sustentada pela Igreja Católica. Então, com essa hipótese, Copérnico rebatia a cosmologia cristã e, a partir dali, rompe-se com um paradigma fundamental, que era o fato de que a Igreja Católica era detentora do saber, ela detinha um monopólio do saber. Então, se você buscava conhecimento, a Igreja Católica era referência para a produção do conhecimento, era a morada da verdade. A partir do momento em que fora da igreja você tem um conjunto de questionamentos e, sobretudo, a elaboração de teorias que entravam em conflito com o que a Igreja Católica dizia, nossa, isso era revolucionário. E não é à toa que Nicolau Copérnico e, na sequência, o Kepler e também o Galileu, que vão aprimorar essa teoria do Copérnico e buscar comprová-la a partir do momento que eles adotam esse princípio do heliocentrismo, eles serão perseguidos e, inclusive, até mortos por conta disso. Então, esse processo de ruptura com a mentalidade cristã é um processo violento também, é um processo ousado, mas que é isso, define o surgimento dessa era moderna e marca esse conjunto de transformações na Europa e, em consequência, no mundo, na medida em que, acompanhado desse processo, toda a aventura colonial que vai integrando os territórios da América, da África e da Ásia num mesmo sistema moderno colonial. Beleza? Então, no campo filosófico, mais especificamente, a gente vai ter pelo menos duas grandes correntes que vão dialogar, que vão propor soluções diferentes para o significado do conhecimento. A gente está falando aqui do campo da epistemologia, do estudo da episteme, o estudo do conhecimento. O que isso significa? Que você vai se constituir nesse processo aí da revolução científica, do surgimento da era moderna, duas grandes correntes, os racionalistas e os empiristas. Cada um vai propor uma solução
diferente para a origem do conhecimento. Uma das grandes questões que atormentavam os filósofos aí nesse momento é justamente essa. Qual é a origem do conhecimento? Da onde vem o conhecimento? Onde está a verdade? Os racionalistas, eles vão sustentar a hipótese de que o conhecimento é anterior à experiência. Inspirados numa matriz platônica, em Platão, lá com seu realismo dual, a ideia de que há um mundo inteligível, o mundo das ideias, o mundo conceitual e o mundo sensível, o mundo dos sentidos, o mundo real e concreto, eles vão pegar esse realismo dual do Platão e vão falar o seguinte, olha, a realidade ela é uma consequência do conceito, da ideia. A ideia antecede a experiência. A ideia ela é produtora da realidade. É por isso que os conceitos matemáticos acabam ocupando um lugar de destaque nessa forma de pensamento, porque a ideia vem em primeiro lugar e depois a realidade concreta, depois os objetos. Quer ver? René Descartes é um dos grandes filósofos que representam aí essa corrente racionalista. Ele é o autor da famosa frase penso, logo existo. O que isso significa? Primeiro eu penso. Pensar é o primeiro ato fundador e é a partir do pensar que a gente existe. Então, primeiro vem a ideia, depois vem a realidade, depois vem a experiência, depois vem os aspectos concretos. E aí, o René Descartes ele trabalha com uma metáfora interessante para sustentar essa hipótese, que é o seguinte: imagine, por exemplo, uma cera de uma colmeia, tá lá em destaque na imagem. Nós temos diante de nós um objeto que tem algumas características específicas que vocês podem ver em termos de textura, odor, cor, tudo mais. Mas se a gente pega essa cera de abelha e coloca ela sob uma ação de calor, essa cera de abelha vai ser totalmente transformada. E aí ela vai ficar absolutamente irreconhecível em relação ao que ela era anteriormente. E aí a gente pergunta, então o que é a cera, afinal? Se a gente se basear pelos sentidos, se eu pegar a cera ali derretida pelo calor, se eu sentir o cheiro, se eu olhar a textura, se eu sentir a textura, se eu observar sua cor, ela vai ser algo completamente diferente do que ela é de fato. Então ali eu não teria como alcançar a verdade pelos sentidos. Os sentidos, ao contrário, eles podem me confundir, eles podem me levar a uma ilusão. A verdade, o conceito da cera, ele compete apenas à razão, à ideia. Então, existe o conceito de cera, que a cera é isso, isso e isso. E é esse o conceito e é esse o princípio que rege a realidade, e não a experiência sensorial. A experiência sensorial, ela pode te levar ao engano, porque se eu me baseio ali na cera derretida e baseio naquilo para sustentar o que é a cera, eu vou me equivocar, vou ser levada ao erro. Então, é por isso que para os racionalistas, o fundamental para o entendimento da realidade, para a produção do conhecimento, é a ideia, tá bom? Vamos agora para os empiristas. Empiristas vem de empiria, significa experiência. Os empiristas já vão na direção contrária dos racionalistas, porque eles vão sustentar que a experiência é anterior ao conhecimento. E aí eles vão se apoiar mais no princípio, na matriz aristotélica. Aristóteles e Platão, eles conflituavam também em termos da natureza do conhecimento. Platão, naquela famosa imagem da escola de Atenas, que tem o Platão e o Aristóteles no centro, você tem o Platão apontando para cima, demonstrando que a verdade reside ali no mundo inteligível, no mundo das ideias, e o Aristóteles apontando para baixo, demonstrando como que a experiência, como que o conhecimento ele é construído a partir da experiência, a partir dos sentidos. Então, para os empiristas, o primeiro e fundamental ponto de partida para a produção do conhecimento é a experiência, é a apreensão dos sentidos, é o mundo real e concreto. É a partir da experiência que a gente elabora o conhecimento. Então, o conhecimento é uma consequência da experiência, da matéria.
É diferente do que os racionalistas falavam. E aí a gente tem a figura do John Locke, um dos grandes filósofos responsáveis por essa corrente empirista, e que vai sustentar essa hipótese de que o conhecimento ele está atrelado aos fenômenos observáveis e apreendidos pelos sentidos. Então, primeiro está a experiência, está o mundo que a gente apreende pelos sentidos, o que a gente olha, o que a gente sente o cheiro, o que a gente sente a textura, o que a gente escuta. Os sentidos são os nossos canais de conexão com o mundo. É a partir dessa conexão com o mundo, desses elementos que a gente observa e das experiências que a gente faz a partir dessa experiência sensorial, é justamente a partir daí que o conhecimento é produzido. Então, diferentemente lá dos racionalistas que falavam que o conhecimento antecede a experiência, os empiristas vão falar que a experiência antecede o conhecimento. E aí, para o John Locke, nós somos como uma tábula rasa. Vocês já devem ter ouvido esse ditado. O que é uma tábula rasa? Essa palavra ela se refere às tábuas que eram cobertas com uma fina camada de cera que eram utilizadas na antiga Roma para escrever. Então, eles cobriam essa tábula que vocês observam aí na imagem, cobriam essa tábula com cera, usava aquela espátulazinha ali para escrever, fazendo as incisões com aquele estilete, e essas incisões, depois de cumprida sua função, poderiam ser eliminadas ao aquecer a cera derretia de novo e você tinha mais uma forma ali, aí você podia escrever de novo. Então, a ideia de que há uma tábula rasa é como uma folha de papel em branco. Nós somos uma folha de papel em branco sobre a qual vamos escrever a partir das experiências. Então, não existe um conhecimento inato que nasce com a gente. O que existe é a construção desse conhecimento a partir da experiência. Beleza? Um outro filósofo importante da corrente empirista é o David Hume. E o David Hume ele vai falar justamente dessa importância da experiência e dos sentidos para fornecer os conteúdos que vão estar na base da produção do conhecimento, beleza? E aí, pessoal, para fechar, uma outra corrente importante que vai dialogar com essas duas, na verdade, um filósofo que vai buscar uma síntese dessas duas correntes é o Immanuel Kant. O Kant, ele vai ser autor de uma filosofia crítica que vai tentar pegar o que tinha de melhor nos racionalistas, o que tinha de melhor nos empiristas e elabora uma teoria nova a partir disso. Então, ele, ao conciliar o racionalismo e o empirismo, ele propõe uma terceira via de entendimento sobre o conhecimento, baseado no que ele chama de juízo sintético a priori. O que é isso? A partir da crítica que ele faz à metafísica, o que é metafísica? Física é um mundo concreto, meta é o que está além da física. Então, o que ele vai fazer? Ele faz uma crítica a tudo aquilo que é produzido como ideia, como conceito, como abstrato, que não esteja ancorado na realidade. Para ele, o limite da razão pura, o limite da ideia, do conceito, é a própria experiência. Mas isso não significa que nós sejamos escravizados por essa experiência. O Kant, ele admite que todo conhecimento, ele ocorre a partir de uma experiência. E aí, nesse sentido, ele vai concordar com os empiristas. Porém, para ele, esse entendimento não fica necessariamente sob o jugo dos dados sensíveis. Você tem esse ponto de partida, que é a sensibilidade, mas uma vez estabelecido o contato com esse dado empírico, é possível elaborar um conhecimento universal, é possível elaborar um entendimento, é possível dar um salto na elaboração de um conceito sobre determinadas coisas que vai ter uma validade universal. Então, ele parte ali dos empiristas, dá um salto e entende que também é possível elaborar um conceito sobre a realidade que não esteja ali necessariamente linkado no jugo da experiência. Deu para entender?
A partir dessa crítica metafísica, ele fala sobre esse despertar do sono dogmático, essa necessidade da gente estar o tempo inteiro questionando, indagando, inquirindo a própria razão. O dogma é aquilo que a gente acredita sem questionamentos. Então, o Kant, ele fala da importância da gente estar nesse exercício constante de questionamento e como esse questionamento, inclusive da própria razão, nos leva à produção de novos conhecimentos. E aí, para fechar, ele cunha a noção do imperativo categórico. O que isso significa? Se trata basicamente de uma lei moral, ou seja, uma lei construída socialmente, que seria a síntese de uma vontade perfeita que se apoia nas máximas extraídas pela razão e tem um cunho universal. O que isso significa? Nós vivemos em sociedade, nós somos seres racionais, nós refletimos sobre esse mundo a partir da nossa experiência. E é a partir da nossa experiência que a gente cria leis que devem ter uma validade universal e que vão atuar para garantir o bem comum. Por quê? Essas leis vão ser construídas tendo como base a razão. Então, eu não vou estabelecer uma lei por um princípio dogmático, eu vou estabelecer uma lei porque eu estudei, observei a realidade, experimentei, comparei, até chegar a uma solução que de fato seja consistente e que tenha validade para todas as pessoas. Por exemplo, quando a gente vai agir, quando a gente pensa num agir na sociedade, a gente deve levar em consideração se a nossa ação pode ser aplicada por todo mundo. Por exemplo, se eu minto para ter algum benefício, essa minha ação poderia ser realizada por todos? Quando eu minto para ter um benefício, quem é o favorecido por essa ação? Eu, não é verdade? Eu exclusivamente. E o meu benefício se dá em detrimento de outra pessoa. Então, se a minha ação, que é mentir, ela só beneficia a mim mesma, em detrimento das outras pessoas, então ela não pode ser uma lei moral. A lei moral, o imperativo categórico, ele só se dá quando a minha ação tem validade para todo mundo. Se eu busco a justiça ela tem validade universal, certo? Porque se eu sou justa com as pessoas, isso traz benefícios para mim, isso traz benefícios para o outro, e isso permite que nós possamos viver bem em sociedade. Então, isso seria o imperativo categórico. As liberdades individuais, os direitos humanos, tudo isso são construções humanas, construções sociais, que podem ser entendidas como um imperativo categórico, que se sustentam na razão e que tem como princípio essa ideia de que elas não beneficiam apenas uma pessoa, um grupo ou uma classe, mas elas devem beneficiar a todos e todas. Beleza, pessoal? Então, essa é uma síntese aí do surgimento da filosofia moderna no Ocidente. Na semana que vem a gente continua. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados aí no nosso plantão de filosofia e em breve na nossa P2. Beleza? Valeu, pessoal. Beijão. Fico por aqui. Qualquer coisa, fala com a gente lá no nosso Google Classroom. Tchau, tchau.